Meus irmãos, hoje eu já estava pensando nesse texto. Abra aí onde foi lido pela irmã Débora. Enquanto você procura, onde foi a irmã Débora leu, quero lembrar os irmãos da nossa campanha das cadeiras do púlpito. Então você que ainda não fez a sua contribuição, não se acanhe não, viu? Só para você ter uma ideia, como eu gosto de dividir as coisas. Se a gente dividir, hoje, tirando as crianças, em nossa igreja tem 330 pessoas. 330. Para comprar as cadeiras, se cada uma hoje contribuísse com R$30, amanhã a gente comprava as cadeiras. Então fica bem baratinho, bem pouca coisa, né? Então eu vou pedir para os irmãos botar a salva lá na porta e na saída você vai contribuindo. Eita Jesus! Meu irmão, então não deixe de contribuir. Nós fizemos uma campanha de 100 pessoas para dar R$90. 100 pessoas para dar R$90. A gente dividiu em 3 de 30, mas se você quiser dar menos, em menos vezes, pode dar. E se você quiser dar mais, também pode dar, não tem problema. Não se perturbe com isso, mas não deixe de contribuir. O altar é a primeira vista de quando você entra na igreja, é a primeira coisa que você vê, é o altar. Nossas cadeiras já estão um pouco cansada, né? Dos irmãos estar sentados todo o culto nelas, já estão ficando cansadas, está precisando ser renovada as cadeiras. Então, é a primeira vista, e nosso trabalho é, depois dessas cadeiras, a gente passar para a campanha para forrar os bancos da igreja. Então, vamos fazendo passo a passo. Posso contar? Posso não, já estou contando com a ajuda da igreja. Então, você que ainda fez sua contribuição, pode estar nos procurando o presbítero Leonésio, ou o nosso irmão Valdiglês, que ele está ali na porta, ali é diácono da igreja. Se você quiser passar o cartão, 3 de 30, procura ele passa, e o dinheiro amanhã já está disponível para a aquisição das cadeiras. Estamos com um projeto de comprar 40, mas se chegar mais do que o dinheiro das 40, a gente compra as 50, né? Então eu estou crendo, eu tenho fé, irmão, eu tenho fé. Você tem fé? Amém. Glória a Deus. Os irmãos já encontraram o texto que foi lido? Amém. Foi em Marcos capítulo 10. Ela leu 52. Mas eu quero ler do 46. E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego e disseram: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que eu te faça? E o cego disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Meus irmãos, o texto é muito conhecido, são hinos, foram cantados, entoados, nós sabemos da história, já os conjuntos fazem peças sobre essa história. E o que eu acho interessante é que Jesus estava distante de Jericó, estava em uma cidade chamada Cafarnaum, e ele começa e decide sair de Cafarnaum. Ele sai de Cafarnaum, lá a gente pode ver isso no capítulo 9, no versículo 33. Ele sai de Cafarnaum e decide ir para além do Jordão, para a região da Pérea, e essa é uma distância de 160 quilômetros a pé.
Então Jesus levou 6 meses para chegar de Cafarnaum até Jericó. E Marcos resume em 69 versículos, Lucas e João resume isso em 3 capítulos. Mas quando chegamos no capítulo 10, que Jesus sai lá de Cafarnaum e vem pelo caminho, ensinando o povo acerca do divórcio, abençoando as crianças, e chega no versículo 17 até o versículo de número 31, tem um diálogo que é bem conhecido também de todos os ouvintes da palavra de Deus, que o prefácio do texto diz o jovem rico. E o jovem rico, ele disse: eu quero te seguir, Jesus, eu quero ir atrás do Senhor e tal, quero ser seu discípulo. Aí Jesus disse a ele uma coisa simples: vendo o que tem, divide para os pobres, me segue. Uma coisa simples que ele pediu. E o jovem, aquilo pesou para ele, essa coisa simples pesou para o jovem, e não deu para o jovem e continuar buscando a Jesus e nem seguir a Jesus por causa disso. E aqui eu quero começar a falar só uma coisinha com a igreja. Às vezes Deus pede a gente uma coisa tão pequena, tão insignificante, e a gente não deixa para lá. E a gente não deixa. Para você, para Deus é uma coisa besta, só que isso está atrapalhando você, está atrapalhando a sua caminhada, está atrapalhando o agir do Espírito Santo na tua vida. E às vezes Deus diz: deixa. Deus fala conosco através de várias formas, através da palavra, através dos hinos, através do canto do passarinho, do batido das folhas quando o vento dá nas árvores. Deus fala conosco de várias formas, Eu acho que Deus fala com a minha menina mais velha pelas nuvens, porque ela não pode ver uma nuvem diferente, ela fica louca, quer tirar foto, ela não pode ver um pôr do sol, e ela não está aqui não, por isso que eu estou falando. Aí eu acho que Deus fala com ela através dessas coisas, que ela não pode, aí quer que todo mundo veja. Então acho que Deus mostra alguma coisa a ela dessa forma. Às vezes Deus mostra, fala, diz, manda recado por alguém, faz alguma coisa, e às vezes a gente não deixa de lado, não para. São coisas simples, na nossa maneira de pensar, nós achamos que é simples. Deus disse ao jovem rico: vendo o que tu tem, porque ele não era rico somente ele, mas era a família toda. Deus disse: vende o que ele tem, vende a tua parte, dá aos pobres e me segue. Não ia faltar para ele, que a família tinha. Só que o que é que acontece? Aquilo pesou para ele. E quantas coisas Deus disse: meu filho, não faça mais não veja, não diga, não escute, não vá, não compre, não empreste, não tome emprestado, e continua fazendo. E não seguiu Jesus pelo caminho, ele não seguiu. E às vezes a gente pensa que está aqui dentro e está seguindo Jesus, mas se não estiver andando segundo esta palavra, se não estiver andando segundo a voz do Senhor, se não estiver andando segundo, como diz a palavra, aquele que é guiado pelo Espírito é como um vento que não sabe de onde vem nem para onde vai. Se não estiver com esta palavra, pode estar aqui dentro vários e vários dias, ou anos, ou meses, décadas, mas se não estiver seguindo a palavra de Deus, não está seguindo Jesus de verdade. E quando chega no versículo 26, depois que Jesus conversou com os discípulos, com o jovem, aí a Bíblia diz assim: e eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si, os discípulos conversando entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Como é que a gente vai poder se salvar? Como nós vamos salvar? Como eu vou salvar a minha alma? Como eu posso ir ser morador do céu? Os hinos falaram sobre o céu, sobre abra os olhos, falaram sobre arrebatamento. E os discípulos ficaram perguntando entre si: quem é que pode poder se salvar desse jeito? E agora, como é que a gente se salva? E o que eu acho interessante, e que às vezes a gente esquece disso, é que
No versículo 27, o início do 27 diz: Jesus, porém, olhando para eles. Jesus olhando para eles. Aí eu fico imaginando essas coisas, né? A gente sentado na mesa da casa, conversando, tomando café, ou tomando aquela sopa com os irmãos, e conversando de todo tipo de coisa, né? E às vezes a gente esquece que Jesus está olhando. Os discípulos e eles se admiravam, dizendo entre si, eles estavam conversando. Os 12, o traidor, todo mundo estava conversando. E agora para a gente se salvar, como é que faz? Aí o versículo 27 diz: e Jesus, porém, olhando para eles. Às vezes a gente esquece que Jesus está olhando, que Jesus está nos vendo, que o Senhor está nos contemplando. E às vezes a gente acha, porque a gente não ouviu a resposta de Deus, porque a gente não ouviu a voz de Deus, porque Deus não se apresentou a nós, a gente acha que Deus não está fazendo, que Deus não está trabalhando. Mas para Deus fazer, não é obrigado Ele falar, não. Ele fala na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, e Ele age do jeito que Ele quer, né? Tem aquela história de um camarada que ficou preso no prédio que pegava fogo, e ele disse: eu só saio daqui quando Deus vier me buscar. Eu só saio daqui quando Deus vier me buscar. Subiram os bombeiros pelas escadas, tentaram abrir as portas, e ele disse: eu só saio daqui quando Deus vier me buscar. Aí não deu certo, os bombeiros levaram aquela escada giratória, subiu o carro de bombeiro, todo mundo tentaram quebrar a janela, entrar, e ele disse: eu só saio daqui quando Deus vier me buscar. Você vai morrer queimado, rapaz, vamos embora. Aí mandaram o helicóptero, e o helicóptero e o camarada vem, desceram nas cordinhas para buscar. Ele disse: eu só saio daqui quando Deus vier me buscar. Eu só saio daqui se Ele vier me tirar daqui. Resultado, morreu. Aí ele chegou lá em cima. Isso é uma história, viu? Chegou lá em cima e disse: mas Deus, tu não fosse me buscar? Tu não fosse me buscar? E eu morri. Por que tu não fosse? Disse: eu mandei os bombeiros a pé, eu mandei a escada, eu mandei o helicóptero, tinha sinalização no prédio, tinha escada de emergência, e você não ouviu a minha voz e nem os meus sinais. Será que Deus não está fazendo isso aí com você? Você quer que Deus desenhe, faça um convite para você? Deus está vendo, Deus vê tudo. Os olhos dele são como chamas de fogo. Ele não se cansa, ele não se fadiga, ele não pestaneja, ele não dorme, ele não cochila, ele é de eternidade em eternidade. Aí fica muita gente achando que Deus não vê. Deus vê o que você pensa, Deus vê o que você pensa, Deus sabe você se esconder dentro do quarto fechado, tudo no escuro, se cobrir com a coberta, fechar os olhos, Deus sabe o que você está pensando. Deus está vendo, louvado seja Deus. Aí quando Deus não me respondeu, se desespera. O Salmo 89, verso 14, ele diz que a misericórdia e a verdade vão diante da face do Senhor. O Salmo 85 ainda diz que a justiça olha do alto. Quem é a justiça? É Deus. Deus é justo. O único justo que existe é Deus. Então não te preocupa. Antes de vir a resposta, antes de vir a voz, antes de vir a ação de Deus, vem um olhar de misericórdia, vem um olhar de bondade, vem um olhar de longanimidade para a minha vida e para a tua. Porque se não tivesse este olhar de Deus para mim e para você, nós já teríamos sido consumidos pelo inimigo. Aí ele ainda vai responder para os discípulos dizendo, depois de ele olhar para tudinho, ele diz: para os homens é impossível. Você já chegou nessa situação? De ser tudo impossível?
ninguém faz, ninguém consegue, ninguém acha, ninguém tira, ninguém resolve. Porque você está procurando quem? O homem. Para os homens é impossível. Eu já disse uma vez, era impossível minha esposa engravidar. Era impossível. A ótica humana, e às vezes a gente critica o médico, como teve um irmão que comeu tanto, passou mal, o médico disse a ele que ele parasse de comer, e ele disse, o endemoniado do médico disse que eu parasse de comer. Não, o médico está fazendo aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele sabe fazer, ele está no diagnóstico que ele aprendeu. E o médico disse a ela, disse a gente que não tinha mais condições de ter. Ela tinha um negócio dentro dela, um mioma, que parecia uma graviola, era grande, deformou os órgãos dela por dentro, se botasse a mão por fora pegava, e teve um médico que disse assim, isso aí não é mais um mioma não, isso aí já é um câncer, você vai perder a mulher e vai perder tudo, vamos arrancar tudo. Eu digo, Jesus, e a promessa? Jesus, e a promessa? Para os homens é impossível. Procuramos um médico. Aí o médico disse assim, eu só sei quando abrir. Digo, opa, tem uma luz no fim do túnel. Eu só sei quando abrir. Pegou todos os exames. Se aí, doutor, vai arrancar tudo, se eu só sei quando eu abrir. Muito bem. Vai fazer a cirurgia, vai, não vai, digo, vamos orar, vamos pensar. Passou-se um ano, e depois desse ano disse, vamos fazer, vai fazer, temos certeza, temos. Se Deus der o filho, amém. Se Deus não der, a gente fica dois velhinhos de mão dada, dizendo que um gosta do outro, e acabou-se a conversa. Mas para o homem era impossível. Passou-se o tempo, vamos para a cirurgia, todo mundo nervoso, é ligeiro, ela entra de 7, 9h30, ela já está aqui embaixo, não tem problema nenhum. Aí deu 9h30, deu 10, deu 10h30, deu 11, deu 11h30, acho que era quase meia-noite, ou meio-dia, o médico sai, a porta se abre do elevador, o médico sai desfigurado, cansado, parecia que tinha descarregado um caminhão de pedra. E disse, e aí, doutor? E agora? Disse, não, eu deixei o que dava para deixar, restaurei o que dava para restaurar, e eu tirei o mioma e outros negócios que tinha junto, e está aí. Diga amém. Passa-se um ano da cirurgia, essa mulher inventa de ir no centro, logo cedo, eu deixo ela no centro e vou trabalhar. E acho que com as 2 horas depois, ela chega com um palmo de língua do lado de fora, e eu agoniado, com 2 telefones, um monte de gente para atender na firma que eu trabalhava, mercadoria para despachar, ela chega com um papel, aí me dá para ler, vai tomar água, e eu atendendo o povo, e eu olhando para o papel, e disse, mulher, vem cá, me diz aí, o que é esse negócio aqui? Deu positivo o quê, mulher? Disse, eu estou grávida. Mas para Deus, para os homens é impossível, mas para Deus nada é impossível. Qual é a tua causa? Ele perguntou ao cego, o que queres que eu te faça? Para os homens era impossível trazer a vista ao cego, porque o cego Bartimeu teve os olhos furados, porque o pai dele não pagou imposto a Roma, e os romanos furaram os olhos do cego, então médico nenhum poderia fazer ele ter vista novamente. Aí Jesus chega perguntando a você, a mim, à igreja, aos internautas, é impossível para você, mas para mim não. O que quer que eu faça na tua vida? Ele responde aos discípulos, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são
possíveis. Você crê? Você crê que é possível? Já foi louvado aqui que vai ter vida, tem vida. Ah, pastor, da onde vem? Vem ver que aqui tem vida. Vem ver, lá não sai nada bom não. Venha ver, tem vida, tem movimento do Espírito, tem bênção, tem a mão de Deus. Venha ver, tem vida aí. Se tem vida, adora. Se tem vida, exalta o nome do Senhor. Ah, hoje tem 2 pinga-fogo. Quem faz isso? É Deus. É Deus. É impossível para mim, para os médicos. Ela não tem idade, mas ela já sabe o que é menopausa. Ela tomou 6 meses de injeção para ver se parava o processo. Bicha desse tamanho. De metal, enfiando na barriga de 6 em 6, de mês em mês. E o que é que resolveu? Nada. Ela só sabe dizer o que é a menopausa antes do tempo. Todos os procedimentos foram impossíveis para o homem. Aí quando Deus chega na hora de agir, quando Deus diz, eu vou agir agora, quando Deus dá ordem à bênção, quando Deus dá ordem à bênção, quando a gente pensa que vai morrer, como os discípulos já foi cantado, vai morrer, porque o barco vai virar. Digo, vai não, Jesus está no barco, tem vida, o barco não vira, o barco não se quebra, você é abençoado, o nome de Deus é glorificado na tua vida, porque para mim é impossível, mas para Deus nada é impossível. Louvado é o nome santo e poderoso do Senhor. E ele ainda estava sentado à beira do caminho. Sentado é posição de quê? De conforto. Está na inércia. Está sentado, esperando algo acontecer. E Deus não quer crente sentado, não. Oxe, pastor, vai tirar os bancos da igreja? Não. Deus quer ver você correndo atrás da bênção. Deus quer ver você buscando. Deus quer ver você envolvido. Deus quer você clamando. O cego começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E uma multidão com Jesus. Chegou num determinado momento que Jesus disse: tem alguém me chamando. Imagine que os discípulos, igual a mulher do fluxo de sangue, que dizia: Senhor, a multidão te aperta. Ele disse: Senhor, a multidão aqui, todo mundo quer falar com o Senhor, todo mundo lhe chama. Só que alguém me chamou diferente. Nessa multidão aqui tem alguém chamando Jesus diferente. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele disse isso, ele reconheceu o senhorio do Senhor. Ele foi lá atrás no rei Davi. Ele reconheceu que Jesus era o rei dos reis e o senhor dos senhores. Louvado seja Deus. E o Senhor parou a caminhada. Jesus parando, mandou chamar. Quer ser chamado por Deus? Quer ser abençoado por Deus? Quer ouvir do Senhor? O que queres que eu te faça? Antes de tudo, começa a clamar. Porque Deus não vai chamar ninguém se ele não clamar. Deus não vai abençoar ninguém se você não clamar. Quer ser abençoado? Clame. Onde estão aqui os dispostos a clamar? Quando Jetro chamou Moisés, seu sogro, o sogro de Moisés chamou ele, disse: Moisés, divida a carga. Tu vai morrer de atender o povo, de 5 da manhã até meia-noite, tu vai morrer. Chama o povo, bota de 1.000, de 100, de 500, e eles escutem o povo, e tu apresenta as causas a Deus. Ficou na responsabilidade de Moisés o quê? Orar. Mas hoje tem muita gente que vai para o ciclo de oração, vai para o matutino, só pedir oração, mas não ora. Vai para a campanha na casa de fulano, mas não ora. Vai para a vigília não sei aonde, mas não ora. Não apresenta as causas. O Senhor está dizendo: olha, o cego queria alguma coisa de Jesus. Ele começou o quê? A clamar. Se o povo começasse a clamar, o cego ia ser abençoado? Se ele ficasse calado?
Não, ele começou a clamar. Quer ser abençoado, meu filho? Quer ser abençoada? Quer ter uma vida abençoada por Deus? Clame o nome de Jesus. Busque a Jesus. E ele começou a clamar. E quando o povo dizia: para, desiste, Jesus já está longe, não adianta, essa bênção não chega, aí é que ele clamava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que eu entendo aqui nessa passagem? Que não importa o tempo, para muitos a tua oportunidade passou, mas enquanto a igreja estiver na terra, Jesus está dando oportunidade a todos. Para muitos, Jesus já tinha passado pelo cego e ele não tinha mais a oportunidade de clamar. Jesus já passou, mas deixa eu dizer um negócio para você: Jesus não passou, Jesus está aqui e quer ouvir o teu clamor, quer ouvir a tua adoração, quer ouvir você dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Dá para você dizer bem alto, com toda a sua força, no 3, 1, 2, 3. Diga mais alto para o inferno escutar. No 3, 1, 2, 3. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Eu imagino agora Deus dizendo: bênção, chega, chega, bênção. Abençoa aqueles irmãos, abençoa aquele povo na Malvina, abençoa aquele povo em Campina Grande, abençoa aquela mãe frustrada, abençoa aquela esposa aflita, abençoa aquele pai com diagnóstico contrário, abençoa aquela família que está para se desmanchar, abençoa, abençoa. Quem crê, quem recebe a bênção, quem recebe a vitória. Jesus, filho de Davi, ele está perguntando: o que queres que eu te faça? É porta de emprego, se é bênção, se é batismo com o Espírito Santo, se é renovação, se há os dons, não te preocupa, continua clamando. O que é que você precisa? Clama a Ele, clama a Ele. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. 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 Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. O cego bateu em todo canto, irmão, mas continuou sendo cego, continuou sendo mendigo, ganhava todo tipo de esmola, mas continuava sendo um coitado jogado na sarjeta. Aí vem Jesus, e ele clama. Ele conheceu que era Jesus que ia passando. Ele conheceu que era o Senhor que ia passando. E essa aqui era a última caminhada do Senhor, que ele ia para o Gólgota. Era a última chance, ou era aquela ou nada. E o Senhor está dizendo a vocês: pode ser a sua última chance. Clama a mim. Jesus pode ser a nossa última chance. Eu vivo como se fosse o último dia. Nós temos que viver como se fosse o último dia, porque eu aguardo o arrebatamento. Você aguarda o arrebatamento? E Jesus te chama. Quer ser meu servo? Clama a mim. Clama a mim de coração. Eu vou te responder. A Bíblia diz que ele foi salvo, a fé dele salvou, e ele ficou curado. As coisas materiais sempre vêm depois das espirituais. E ele seguiu Jesus pelo caminho. E tem gente que ainda não está seguindo Jesus aqui. Eu te convido a seguir Jesus hoje. Tem alguém que ainda não é evangélico, que não aceitou Jesus ou parou na caminhada? Dê um sinal com a mão. Não fique frustrado não, nem se acanhe, nem fique com vergonha. Eu quero só conhecer você. Tem alguém que ainda não aceitou Jesus?
que está andando por aí, mas acha que está seguindo, mas não está. Dê um sinal com sua mão. Este Jesus que transformou a vida do cego, que fez o cego voltar à realidade, fez o cego deixar de ser cego, fez o cego sair de mendigo para ser seguidor do Senhor Jesus Cristo. Você já parou para pensar? Deus mudar totalmente a tua vida, como mudou a minha, como transformou a minha vida. A gente não deve ficar falando do nosso passado, mas aqui todo mundo lembra o ônibus 245, o azulão que passava. Era? Todo mundo lembra dele, do azulão. O mais novo não, mas todo mundo lembra. Eu era proibido de andar naquele ônibus, de tão carregado que eu era. Aí hoje, onde Jesus me bota no meio dos príncipes, e o Senhor quer te fazer a mesma coisa com a tua vida. Dê um sinal com sua mão, que a gente quer orar por você. Jesus quer transformar a tua vida, quer te dar nome, o Senhor quer te dar família, o Senhor quer te dar bênção, o Senhor quer te dar estabilidade espiritual, o Senhor quer te dar saúde. Se não tem, que Deus lhe dê uma nova oportunidade.